que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande rio, o rápido rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem, vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berílio e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas reluziam como bronze polido. Sua voz soava forte e grave com o barulho das multidões. Amém? Versículo 10. Em seguida senti a mão de alguém que me tocou em mim e me ajudou a levantar, mas os meus joelhos e mãos tremiam muito. Versículo 11. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Prestai, pois, atenção à palavra que vou te comunicar. Levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, me coloquei em pé, ainda tremendo. Versículo 12 diz assim: e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia, aqui você entenda como Satanás, viu? Para você poder compreender o que eu vou pregar. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, algumas versões vai falar, mas o arcanjo, outras, um dos primeiros anjos, veio para me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Amém? Fecha os teus olhos, Senhor, tua palavra foi lida. A capacidade pessoal não é suficiente para, através de um discurso, principalmente porque não está redigido, alcançar todas as vidas. Mas, se o Senhor me usar apenas como instrumento, isso não é uma oração de costume, é uma oração de necessidade. Senhor, toma conta da minha vida, enche a minha vida, a minha inteligência com a tua palavra, para que eu possa falar aquilo que o Senhor colocou na minha mente, para que eu seja abençoado, porque eu só posso dar o que eu tenho. E todas as pessoas que estão no culto, todas as pessoas que estão no templo, as que estão me assistindo, por seja qual for o canal que ela estiver me assistindo, ela seja abençoada por essa palavra nesta noite, através do nome poderoso do Senhor Jesus. Eu repreendo toda obra maligna, tudo aquilo que vem para incomodar. Incomodação com o horário, com o dia de amanhã. Nós ainda não terminamos hoje, não podemos se preocupar com amanhã. Com coisas absurdas, pensamentos que tentam distrair a mente das pessoas. Esses demônios estão repreendidos, porque nessa noite nós vamos sair daqui com o poder da tua palavra em nossas mentes, para glorificar o nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém. Pode se assentar. Assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Existem coisas que são muito complexas em nossas vidas, dentre as quais, insistentemente, nós ouvimos pessoas falar que Deus tem que te abençoar. Pessoas oram, não, que Deus tem que me dar tal coisa, porque Deus tem que fazer isso. Por que Deus fez aquilo? Por que Deus não fez aquilo? Eu queria que você entendesse de uma forma muito clara que o entendimento do Evangelho de Jesus Cristo, para nós gentios, entenda isso, nós não vivemos de usos e costumes, nós não vivemos de coisas físicas do Velho Testamento, nós vivemos do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. É pelo sangue de Cristo que nós somos resgatados da vida pecaminosa que tínhamos. Então, para nós, a importância é o Evangelho que está sendo divulgado. Por exemplo, esse texto que eu li é texto de Velho Testamento. Quando fala aqui que o anjo do Senhor veio falar com Daniel, você pode entender que era Jesus Cristo já, aparecendo no Velho Testamento, anunciando as coisas que iriam acontecer. E as coisas ainda continuam acontecendo hoje, mas pelo poder do Senhor Jesus Cristo na vida das pessoas. Isso é muito importante, porque o que Satanás está querendo fazer hoje é frustrar as mentes. Às vezes você fica pedindo uma coisa que você não fez por merecer, você não plantou. Desde o começo dos ensinamentos de Jesus, ele vem ensinando coisas profundas. O Evangelho de Mateus, logo ali no começo, quando ele fala assim, você não pode servir a 2 senhores. Você vai agradar um e vai decepcionar o outro.
Ele está falando que você tem que ter a tua confiança no Deus eterno, que através da pessoa dele, de Jesus Cristo, ele vai te levar a Deus e Deus vai liberar a bênção sobre você. Então você não pode ter pensamentos contrários, deixar Satanás entrar na sua mente para dividir você. Você tem que ter uma coisa na tua consciência. Você serve a um Deus eterno e um Deus maravilhoso, que quer te abençoar. Mas você precisa entender também, nós precisamos entender que nós somos limitados. Tem coisas que nós podemos fazer e coisas que não dá para nós fazermos. Tem problema que está na tua mão e problema que não está na tua mão. E os problemas que não estão em nossas mãos são problemas que, por falta de conhecimento, por falta de intimidade com a palavra, tem parado a vida de muitas pessoas. Tem gente que para. Ontem eu estava fazendo lá um serviço em casa, estava eu e a Miriam, ela lá cuidando da casa, eu fazendo o meu serviço, e aconteceu isso. Eu estava com essa palavra desde sexta-feira à noite, já na cabeça, que eu estava em São Paulo, estava vendo o culto aqui pela internet, e estava vindo embora, e assim, quando eu estou dirigindo, eu gosto muito de ter a presença de Deus, cada um na sua particularidade, né? Quando estou dentro do carro, estou ouvindo um hino, gosto de ouvir. E veio essa palavra, e sábado aconteceu isso. Eu estava fazendo lá um serviço, e em determinado momento o serviço emperrou. Sabe quando para? Mas eu tinha que terminar o serviço. E ficou difícil aquela parte, difícil, e eu olhando no relógio, eu tinha compromisso, tinha um casamento para me celebrar lá em Piedade, lá em Ibiúna, eu não sabia quanto tempo que ia levar. Aí eu parei e falei assim, peraí, eu vou pular essa parte, e vou terminar o restante. Pelo menos, se eu conseguir terminar, vai ficar só um pedaço menor. Mas por um momento, eu quase que fiquei naquele problema menor, e não iria terminar o restante. E naquele momento, aí veio essa palavra, porque o que eu quero enfatizar hoje com você, é que quando Daniel começou a orar, imediatamente Deus ouviu as suas orações. E ponto. E liberou um anjo para ir abençoar a vida dele. Entenda, nós não temos um anjo da guarda. Porque o anjo teria que ter muita paciência para aturar. Você já pensou? Chato o jeito que tem gente. Não eu no caso, né? Mas tem gente chata, né? Pensa um anjo ter que te aguentar. Pensa um anjo aguentar o Bruninho. Torce para o Corinthians, pequenininho. O anjo fala, oh Deus, manda outro aí. Então, quando você precisa, Deus libera um anjo que traz a bênção sobre a tua vida. Mas você não tem um anjo da guarda. Irmãos, se tenha uma coisa muito certa na tua cabeça, fica tranquilo. Tem menos demônio e mais anjos. Viu? Tem mais coisa para te abençoar do que coisa para te atrapalhar. Mas ultimamente nós estamos atrapalhando. Porque entenda, os demônios não sabem o que você pensa. Os demônios não entram na tua mente. Eles não podem entrar. O demônio, ele não pode te acompanhar 24 horas por dia. Porque eles não são nem onisciente, nem onipresente. Eles vivem e nos atacam com aquilo que nós damos de arma para ele. Por exemplo, ontem eu estava lá fazendo o meu serviço. Em determinada hora eu percebi que aquela parte estava mais difícil. Aí seja, que porcaria de vida. Aí eu comecei a raciocinar, irmãos, comece a pôr tua cabeça para trabalhar. Viu? Abra menos a boca e raciocina mais. Aí veio essa palavra, viu? Daniel, quando começou um propósito, Deus já liberou a bênção na mesma hora para ele. E Deus mandou um anjo servir a ele. Só que esse anjo foi impedido pelo demônio. Mas nesse meio tempo, Daniel não desistiu. E esse anjo que estava ali, o que ele fez? Ele foi buscar reforços. Porque o anjo não fala assim, eu vou ficar brigando com o diabo, eu vou vencer ele. Irmãos, o diabo a gente não vence. Se o próprio anjo trombou com essas potestades malignas, voltou para trás e pediu ajuda, quanto mais a gente. Só que é o seguinte, o demônio não pode te atacar se você não der arma para ele. E toda vez que você reclama, toda vez que você murmura, toda vez que você perde a fé, acende uma luzinha, aí quando você fala assim, tal coisa me deixa nervoso, o demônio vai bater naquilo para te deixar nervoso. Porque você é nervoso, você vai falar coisas desagradáveis. Porque a nossa situação em um estado de carne, nós iremos declarar aquilo que a Bíblia diz em Gálatas. Que as obras da carne são, isso já está no teu DNA, já está dentro de nós. O fruto, em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é o amor. Porque a semente do amor plantada em nós vai abrir tudo que o amor pode fazer. E se nós não estivermos conscientes, com a nossa mente tranquila, firmada em Deus, na maioria do tempo a gente passa fazendo a vontade da carne.
E tem problema que a gente quer enfrentar, e tem problema que não adianta você enfrentar. Tem gente que está parada na vida, por um problema que teve há 300... Ainda bem que não tem ninguém assim, né? Graças a Deus nós não temos Highlanders, né? Aqui na igreja. Tanto pessoalzinho de uma idade... Né, Paulo? Paulo assim, novo ainda. Paulão. Orar para você, porque é um anjo do céu. Vamos pular essa parte. E tem gente que parou na vida. Parou. Teve um problema lá na juventude, porque alguém falou um dia Irmãos, palavras são muito perigosas. Tem palavras que... Ontem eu estava celebrando lá o casamento e ainda falei para aquele jovem casal. Falei, cuidado com palavras machucam. Você quer ver a reação? Tem palavra que você fala, machuca a pessoa. Por exemplo, quem torce para o Corinthians aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Agora vocês estão com vergonha? Só porque eu vou zoar você? Taqueiro, levanta a mão aí. Por exemplo, quando eu falo Tolima. Lá o semblante dos caras. Puta, aquele timinho lá de não sei aonde desclassificou a gente. Quase que o Tite perdeu. Aí vem o filme, não vem o filme na cabeça? Aí o antigo presidente lá, que eu achei que ele teve até uma atitude corajosa pra caramba, manteve lá o treinador. Depois daquele problema, o time ganhou um monte de coisa. Mas aquela palavra machucou. E tem coisa na vida da gente que machuca, porque a gente se prende naqueles problemas. Eu quero que você entenda nessa noite que tem coisa que não dá pra gente resolver. O que não está na tua mão, você não resolve, mas empata a tua vida. Porque a gente deixa de aplicar inteligência. Tem problemas no casamento que são insolúveis. Se Deus não entrar na nossa vida. Tem problemas na nossa vida profissional que são insolúveis, se Deus não entrar na nossa vida. Se nós não procurarmos a ajuda de Deus, certamente nós iremos perecer. E tem gente que está perecendo de tristeza profunda, a ponto de ficar pessoas tristes a vida inteira. E a tristeza profunda chama-se depressão. E é uma coisa que está atingindo o ser humano hoje. Por quê? A mente para de funcionar. A pessoa se apega numa parte da vida que ficou lá, parou, estagnou. E o mundo andando, e você poderia ter dado uma volta por cima daquilo. Você poderia ter procurado ajuda daquilo. Mas muitas vezes, a nossa falta de humildade tem arrebentado com o ser humano. Porque humilde não é andar mal arrumado. Uma pessoa humilde não quer dizer que seja uma pessoa relaxada. São coisas diferentes. Viu? Não pensa você, às vezes tem gente que vê a pessoa, toda simplesinha, tadinha, humilde, é nada. Às vezes é falta de banho mesmo, é falta de atitude social. Humildade é você chegar e reconhecer que você precisa de algo melhor. Você precisa procurar uma ajuda. Aqui na Terra nós precisamos de pessoas. Você tem um problema de saúde, procure um médico. O médico pode te receitar um remédio. Se a consulta, se o remédio não deu certo, Deus pode te curar, porque daí você procurou as coisas aqui da Terra. Quando tem gente que fala, não, comigo é só com Deus, viu? Cuidado, Deus abomina pessoas exaltadas. Deus abomina pessoas arrogantes. O anjo recebeu a ordem de Deus, veio até a terra, no meio do caminho foi impedido por Satanás. Pediu ajuda, Deus, é o seguinte, manda um mais forte que eu aí, que eu já, 21 dias já estou com a língua de fora. Aí veio um anjo do Senhor, um arcanjo, e veio para quebrar, que lá entenda, tem coisa que você não vai resolver, mas se você procurar ajuda, você vai resolver aquele problema. E quantas vezes na vida que nós estamos parados, quantos casamentos arruinados, quantas vidas profissionais destruídas, quantas pessoas infelizes, porque um dia tentaram vencer problemas que a gente não vence. Entenda isso. Nós somos por completo limitados, viu? Limitadíssimos, eu digo, um pouco mais, se formos entrar na profundidade do assunto. E Satanás está querendo que você fique lutando, você fique se desgastando, você fique se acabando. Por quê? Porque daí você não progride. E o segredo da nossa vida cristã é progredir cada vez mais. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Você sabe que você tem recebido de Deus, e o que você recebe de Deus é para você progredir cada dia mais na tua vida. Agora, a pergunta que eu quero fazer, já para partir para o encerramento, o que nós temos feito para progredir? Às vezes nada, porque nós estamos dentro da nossa ignorância, cercado dentro do nosso mundinho, e cuidado, viu? Pessoas que estão nessa situação, começam a se achar pessoas coitadas. É o primeiro sintoma. Ninguém gosta de mim, porque ninguém ri para mim, porque ninguém me ajuda. Às vezes você é uma pessoa intocável, você mesmo criou uma situação perto de você, se colocando em uma posição de demônio. Viu? Porque um dos maiores problemas de Satanás, quando ele foi expulso do céu, foi a arrogância dele. Ele quis ser o que Deus era. E tem coisa que não é para nós. Você precisa entender que tem hierarquia, tem coisa que é superior a gente. Tem vezes na vida que a gente tem que baixar a bola.
Você já tentou se colocar na posição de outrem? Quando você recebe uma ordem que você não gosta da ordem. Porque hoje está assim as coisas, né? Quem manda vai mandar, quem recebe a ordem não quer fazer. Se fosse eu. Mas não é você. E certamente você nunca vai chegar à posição de líder se você não é um bom liderado. Aí você começa a rodar muitas empresas, a trabalhar pouco tempo em muitos lugares, a tua vida profissional fica manchada. Deus não olha para mim, não. Deus olha para você. Você que não soube dar conta da tua vida aqui na face da terra. Porque você quis fazer coisa que não era para você fazer. Aquele anjo, quando sentiu que a luta era tremenda, ele estava batalhando contra o príncipe das trevas, ele vai para Deus e recolhe, e fala assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu quero que você entenda a seguinte coisa: quando você pedir ajuda, Deus vai te dar ajuda. Quando você tiver humildade suficiente para falar, eu não consigo. Irmãos, e falar eu não consigo não é depreciativo para ninguém. É sinal de humildade. Às vezes você tem problemas na tua vida profissional que não é para a tua alçada. Procure quem sabe. Você está achando hoje que o teu salário está ruim, que a coisa, viu? Procure estudar, melhora teu currículo. Como é que você quer ganhar o que o gerente ganha se você não tem o estudo que ele teve? Mas eu tenho a prática. Mas tudo bem, querido, mas o canudo conta. Porque se com a prática você estivesse bem, você não estava murmurando. Porque quando você murmura, você deixa de glorificar. Quando deixa de glorificar, você está falando com Satanás e não está falando com Deus. Porque murmuração vai para o diabo. Agradecimento sobe a Deus. E quantas vezes na vida que nós estamos parados em um lugar apenas murmurando, e a vida não melhora, vai só piorando. Aí você fala, mas eu vou na igreja. Aí que eu ia falar com você antes da mensagem. Deus não está à procura de religiosos. Pessoas que venham aqui cumprir a tabela. Eu vou na igreja, né? Senão... Irmãos, o culto a gente presta o dia inteiro. Aqui no templo, a eclésia se reuniu. O corpo de Cristo está reunido. Cristo é a cabeça que está recebendo todo o poder do Pai, passando para nós sairmos aqui para uma semana abençoada. Isso é a igreja. Nós estamos congregados nesse lugar, a fim de que sejamos abençoados pelo poder de Deus através de Cristo. Ponto. Mas o nosso culto a Deus, a nossa alegria, nosso louvor a Jesus Cristo é o dia inteiro. Não adianta a gente ficar se enganando, passa um dia metendo pau em todo mundo. Aí aqui é um texto muito interessante, que tem gente que fala assim. Aliás, hoje na entrada, estava zoando com o Jairo, né, que a Patrícia não está dando muita comida para ele, estou sentindo ele meio magrinho. Ela falou assim, pastor, mas a gente tem que fazer jejum. Lembra uma vez, nós ficamos sem comer carne. Eu falei, Patrícia, essas coisas eu nem gosto de lembrar mais. Aí, não, eu vou fazer o jejum de Daniel porque Deus vai me ouvir, viu? Peraí, sabe quem era o cara? Era um cara que foi de escravo para uma cidade, chegou lá como escravo, viu? Escravo ele era lá, temente a Deus, fiel ao Senhor. O Senhor o tirou da escravidão, o levou para os mais altos escalões do governo. Quando ele chegou nos altos escalões do governo, ele não se corrompeu com tudo aquilo e 3 vezes por dia continuava orando. A vida dele era de oração, quando ele era escravo e quando ele chegou a ser ministro daquela nação. E o jejum foi apenas para acalmar mais a carne dele, que já era uma pessoa consciente. Agora não adianta nada ser um religioso. Aí vou fazer o jejum de Daniel. Tem gente que passa fome, fica sem comer carne vermelha 21 dias e não recebe nada. Aí você fala, pastor, eu estou frustrado. Por quê? Não, porque eu fiz o jejum de Daniel. Você leva a vida que Daniel levou? Porque quando Daniel ficou sabendo da notícia, meu irmãozinho, é o seguinte, quem dobrar diante de qualquer Deus, que não seja o Deus do rei, vai para a forca, vai morrer. Ele falou assim, então que eu morra feliz. Deu 9 horas, desceu para a casa dele, subiu até o telhado e foi orar. Sabendo que os inimigos dele estavam procurando-o para o matar, ele não se acovardou do evangelho de Cristo. Esse é o Daniel que foi preso, jogado na cova dos leões, e o leão não pôde o comer. Porque naquela hora ele já não sentia o cheiro da carne, sentia o cheiro do Espírito Santo na vida dele. E leão não come espírito, só come carne. Você entendeu por que não foi devorado? Porque vivia no Espírito Santo de Deus. Então o jejum, para nós gentios, não tem eficácia se não for acompanhado de uma vida de oração. Porque a princípio o sofrimento de Jesus Cristo já passou por nós na cruz do Calvário. Você já leu Isaías capítulo 53? Tudo aquilo que ele o fez na carne foi para que nós não o fizéssemos, porque ele não está procurando pessoas que sacrificam, ele está procurando pessoas que o adorem. Amém?
Aí você fala, pastor, mas não posso jejuar? Pode jejuar. Você tem um propósito? Qual que é o propósito? Ah, quero abençoar a minha empresa. Ah, ótimo, jejue pela tua empresa. Mas ore o dia inteiro. Porque não adianta nada você estar em jejum e falando mal dos outros. Não adianta nada você estar em jejum e estar sentado lá no banco do ônibus, sendo que uma pessoa precisava sentar e você está no assento indevido. Você está roubando um assento e você está lá, finge que está dormindo. O cara de pau fica lá. Isso é pecado, viu? E quem peca não adora a Deus. Por isso que tem gente que ora, e Deus não responde. Porque Deus está procurando a nossa santificação. E Daniel se santificou. Quando ele era escravo, ele continuou santificado. Quando ele era ministro, ele tinha uma vida de excelência diante de Deus. Aliás, no começo do livro de Daniel, uma coisa que me chama a atenção, ele tinha um espírito excelente. Espírito excelente é quando a gente faz o melhor para Deus. A gente dorme melhor para Deus, a gente almoça melhor para Deus, a gente trabalha melhor para Deus, a gente convive no meio da sociedade melhor para Deus. Porque melhor do que o evangelho falado é o evangelho ensinado pelas atitudes. E Daniel nos traz uma lição muito profunda. Porque sabendo que irmãos, ele sabia, presta atenção, leia o texto. Irmãos, para de ler a Bíblia cansado. Eu já falei para você, não seja religioso. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu conheço gente que leu a Bíblia 10 vezes e vai para o inferno. Porque ler a Bíblia tem que viver o evangelho. Daniel tinha um espírito excelente. Sabia que ia ser preso, sabia que ia ser jogado nas... Irmãos, tudo já estava declarado por lei. Quem adorar, vai para a cova dos leões. Ele foi para a cova do leão, confiando que o Senhor era o pastor dele. E o Salmo 23, versículo 4 se cumpriu na vida dele. Ainda que andou pelo vale da sombra da morte, ele não temeu algum, porque o Senhor estava com ele. Ele foi exemplo para os outros 3, que também chegaram para o rei e falaram assim, a gente não se dobra, vai para a fornalha, que queime, mas a gente não abre mão. Irmãos, quer ver Deus falar com você? Faça a tua parte. Para de enfrentar problema que não é da tua conta, se humilha. Fala para Deus, Senhor, eu não estou conseguindo vencer essa parte, está difícil. Essa tristeza está doendo no meu coração, eu não estou conformado com tal coisa. Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Senhor, eu estou precisando melhorar lá na empresa, tá? Essa crise, mas eu não creio na crise, eu creio no teu poder. O Senhor vai te abençoar, Deus vai te capacitar, você vai ser um profissional que vai... Irmãos, para nós que cremos em Deus, esse tempo é uma beleza. O tempo de desgraça no mundo, para nós é uma beleza, irmãos, porque Deus vai te abençoar. Você vai ser abençoado aonde você estiver. Não vai te faltar nada, não vai te faltar comida, não vai te faltar emprego, não vai te faltar alegria, não vai te faltar felicidade, porque o Senhor está contigo, o Senhor é o teu pastor e nada vai faltar na tua vida. Aí as pessoas vão falar, mas está todo mundo nervoso porque vai fechar a empresa. Você fala, não vai fechar, porque eu, representante do Senhor, estou aqui. Sabe por quê? Porque a bênção é você, não é o ambiente. Irmãos, eu vou repetir para você entender. A bênção é você, não é o ambiente. Daniel era escravo, ele era uma bênção. Foi para primeiro-ministro, continuou sendo uma bênção. Foi para a cova dos leões, ele era uma bênção. Saiu da cova dos leões, continuava sendo uma bênção. E quando o anjo veio falar com ele, eu quero que você entenda isso. Quando você é uma bênção, quando você pensar, Deus já te dá a bênção. Pode demorar, porque demônios podem tentar obstruir. Mas fica sabendo de uma coisa, jamais derrotarão o exército de Deus sobre a tua vida. Amém? Agora o questionamento é o seguinte: estamos sendo uma bênção onde nós estamos? Amém? Amém, irmãos? Amém. Todo mundo te conhece por bênção onde você está? Ou você é o chato? Ih, aquela pessoa está vendo. Irmãos, tem crente que é espalha-roda. Porque o cristão não é. O cristão todo mundo tem prazer de estar perto. Pô, eu, quando chego perto de você, não sei, sinto uma coisa tão gostosa. Você fala, o poder de Deus está na minha vida. E você vai experimentar isso quando você deixar Deus te usar. Às vezes, irmãos, tem lugar que a gente chega que você não fala nada. Só da tua presença linda está ali, a pessoa fala assim, nossa, mas depois que você chegou, você trouxe um clima tão bom. Você fala assim, é porque o anjo do Senhor acampa ao meu lado, é onde eu chego que tem problema, o demônio não pode ficar. A pessoa abre uns olhos, fica assim, mas é sério isso? Você fala, é sério isso? Porque a bênção está sobre a minha vida e vai chegar aonde eu estiver, a bênção do Senhor vai estar. Você crê que pode ser assim? Para de olhar para o problema, porque o problema quer te impedir de você trabalhar. Coloque os problemas na mão do Senhor, que Deus vai trazer a resposta para você.
Não se sinta menosprezado quando você tem que pedir ajuda, viu? Não se sinta inferior. Ah, mas preciso procurar um médico. Procure um médico. Ah, eu preciso procurar uma psicóloga. Procure um psicólogo. Ah, preciso procurar um psiquiatra. Procure um psiquiatra. Vai se tratar. Você não é, viu? Quem falou que você é obrigado a fazer tudo? Tem doenças que nós temos que procurar na ajuda de médicos. Tem coisas que nós temos que dobrar o joelho, principalmente quando não está na tua mão. Senhor, não estou conseguindo resolver. Me ajuda. Quero que você entenda, na hora a bênção vai ser liberada sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus não quer o teu sofrimento. Deus não quer a tua desgraça. Deus não quer que você viva uma vida problemática. Deus quer trazer soluções. Lutas nós teremos. Sabe o que Jesus falou sobre isso? No mundo tereis, mas porque eu e vocês. Por que você está se entregando? Por que quer pedir a conta? Tem gente que vai na empresa, a coisa, eu vou pedir a conta daqui, viu? Deixa Deus abrir uma porta para você primeiro. Irmãos, melhor época de se procurar emprego é quando está empregado. Você está trabalhando, seja o melhor funcionário. Quando viu, eu quero melhorar, estudou, fez, Deus abre a porta, Deus abre a porta, aí você chega lá na empresa. Aqui nós temos testemunhos maravilhosos disso. A pessoa chega e fala, cara, a pessoa fica feliz, cara, que Deus te abençoe. Olha, eu vou dar uma carta de referência para você. Se lá naquela empresa alguém precisar, manda ligar para mim. E, irmãos, Deus está no assunto. Irmãos, Deus não causa peso para ninguém. Deus não causa desgraça para ninguém. Deus não traz sofrimento na cara de ninguém. Porque Ele está querendo que você se remeta a Ele para Ele poder abençoar a tua vida. Pode ser assim? Você quer que seja assim na tua vida? Feche os teus olhos um pouquinho, mesmo assentado. Faça algumas reflexões. Daniel recebeu a visita do anjo. E uma coisa que me chama muito a atenção, que as pessoas que estavam na companhia de Daniel não conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local que estavam e se esconderam. Assim Daniel foi deixado a sós, admirando a grande visão que ele tinha. As coisas de Deus para a tua vida são particulares, são para você. Muitas vezes não saia contando a bênção que Deus te deu para qualquer um, porque tem gente que corre, tem gente que acha que tem medo. Você lembra lá de Pedro no barquinho? Jesus veio no meio das ondas, o pessoal gritando de medo. E Pedro ainda teve a coragem, Senhor, se é o Senhor mesmo, me chama. Aí Jesus falou, venha sobre as águas, ele andou sobre as águas. Daniel recebeu a visão de um anjo que veio trazer algo de Deus para a vida dele. As pessoas que estavam junto com ele tiveram medo. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite que aquilo que Deus tem para você não vai te causar medo, não vai te causar espanto, mas vai te abençoar. Vai te abençoar. E quando Deus é para você, segura para você, não peça a opinião de outrem. Principalmente se a pessoa não tem nível espiritual para te aconselhar. Quando você estiver angustiado lá no seu dia, teu trabalho está emperrado, a coisa não vai, o ambiente está pesado, clame ao Senhor. Seja humilde, Senhor, estou precisando do teu poder aqui nesse departamento, está ruim a coisa. O Senhor imediatamente vai te abençoar. Se aparecer algum demônio pedindo a tua bênção de chegar, Deus manda reforço, porque tem 2 anjos para cada demônio, porque a conta foi certa, 1/3 caiu, 2/3 ficou. Irmãos, não tenha medo de ser vencedor, é Deus que vai te abençoar. Se um demônio tenta impedir um anjo, vem outro e dá na cabeça dele, 2 vence 1. Mas até o anjo pediu ajuda, porque a missão dele estava sendo obstruída. E quanto mais você que está triste, quanto tempo que você não ora? Você que está na tua casa agora me assistindo, quanto tempo que não ora? Só reclama, vê defeito em todo mundo. Para de ver defeito nos outros. Comece a ver Cristo nas pessoas. Se você não amar as pessoas que você vê aqui na terra, certamente você não vai ver Deus que está no céu, porque Deus está só nos nossos sentimentos por enquanto. Um dia nós o veremos face a face, isso é promessa dele. Mas aqui na terra começa a seguir os conselhos de Jesus Cristo. Ame o Senhor Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Para de ter ódio das pessoas, para de ter raiva das pessoas. Perdoe as pessoas, aprenda a perdoar. Perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar e não doer mais. Faça do problema uma cicatriz, para aquilo parar de te machucar.
Que enquanto você estiver sangrando, a bênção de Deus não vai vir sobre a tua vida. Pare. Tem gente que está vivendo de passado. Quem vive de passado é museu. Museu é para ter as coisas lá para ser olhada, não é para ser vivida. Você que recebeu alguma palavra maldita que te trouxe descompensação psíquica. Você perdeu o chão quando você recebeu aquela notícia. Se afirma em Jesus. Jesus é a tua fortaleza, é a rocha, é a pedra angular. É Jesus quem vai suportar você. É Jesus quem vai te abençoar. É Jesus quem vai te ajudar. É Jesus quem vai te abraçar na hora que ninguém abraça. É Jesus que vai te estender a mão quando todo mundo te abandonou aqui na terra. Porque ser humano sem Deus são pessoas aproveitadoras. Gosta de você quando você tem um bom carro, uma boa casa, convida para o churrasco. É no dia da doença que você vê quantos amigos que você tem. É no dia que você ficou desempregado, que está sem um carro bom, que está sem uma roupa boa, que você vê quantos amigos você tem. Nenhum. Porque pessoas sem o amor de Deus não amam o próximo. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser diferença nesse mundo. Nós temos que ter amor em nossos corações. E para isso nós precisamos saber a hora que a gente para e a hora que a gente pede ajuda. E essa noite eu quero que você entenda, é uma noite que Deus está com as mãos estendidas para te ajudar. Ele quer abençoar você. As acusações que você está recebendo é de Satanás, não é de Deus. Deus não te acusa de nada. Ele só quer, através do sangue de Jesus Cristo, perdoar os teus pecados. Pode ser assim na tua vida?